Senhoras e senhores, boa tarde. Tem início a cerimônia de abertura do evento Estatuto da Criança e do Adolescente 35 anos, realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, através da Escola Superior da Advocacia. Para compor a mesa de honra, anunciamos os senhores e senhoras. A secretária da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, doutora Tamires da Silva, neste ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Juliano Mondelli. A vice-diretora da Escola Superior da Advocacia, doutora Luciana Faísca Narras. A desembargadora, doutora Rosane Portela Wolff, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A defensora pública, doutora Mariana Carvalho dos Santos Macedo, defensora pública do Estado de Santa Catarina. A doutora Josiane Rose Petri Veronese, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. E a diretora do Núcleo da Criança e do Adolescente da Escola Superior da Advocacia da OAB-SC, doutora Daniele Maria Espezin dos Santos. Agradecemos e registramos a presença das autoridades que se registraram junto ao cerimonial. Doutora Patrícia Fontanella, coordenadora do Núcleo de Direito de Família da ESA, doutora professora Renata Halpe, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor Fernando Henrique da Silveira, conselheiro estadual de entorpecentes de Santa Catarina, e Gilberto Ratec, conselheiro titular de Florianópolis. Para assumir a formalidade dessa cerimônia, está com a palavra a secretária da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, doutora Tamires da Silva. Declaro iniciada a cerimônia de abertura em alusão ao Estatuto da Criança e do Adolescente 35 anos. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Antes de continuarmos, gostaria de pedir desculpas pela minha gafe, mas de pedir para compor a mesa a doutora Clarissa Medeiros, representante da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina.
Damos início à cerimônia de abertura em alusão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 35 anos, realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina, através da Escola Superior da Advocacia. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado no dia 13 de julho de 1990, tendo completado seus 35 anos. Trata-se de um marco na proteção da infância e da adolescência no país. A gente pede desculpas pela reforma. A OAB Santa Catarina, por meio da Escola Superior da Advocacia, celebra os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente em um encontro gratuito e presencial aqui em Florianópolis, a fim de demarcar seu compromisso com a cidadania e a defesa de direitos, especialmente dos que mais os têm vulnerabilizados. Vamos refletir sobre os avanços, os desafios e os próximos passos na garantia dos direitos infanto-adolescentes, com a participação de grandes especialistas como a professora Josiane Veronese, a primeira doutora na área do Brasil. Teremos o lançamento do livro Ensaios sobre o Direito da Criança e do Adolescente, 35 anos, e o painel sobre as perspectivas futuras e debates contemporâneos do direito da criança e do adolescente, composto pela professora Josiane Veronese, doutora Mariana Macedo, doutora Daniela Spezin, com mediação da doutora Tamires da Silva. Passamos, então, a palavra à vice-presidente da Escola Superior da Advocacia, doutora Luciana Faísca Narras, para seu pronunciamento. Boa tarde a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, nesse momento representando a Escola Superior da Advocacia. Só tenho a agradecer por estar ao lado da professora Josiane, minha querida professora, desde, não vou dizer quando, um pouquinho menos que a idade do Estatuto, pouquinho, né? Também a doutora Rosane, que veio aqui ao tribunal, a doutora Tamires, todas as pessoas queridas que estão aqui na mesa. Em nome da professora Josiane, cumprimento a todas que estão aqui. Veja que linda uma mesa de mulheres. Né? Então, quero dizer da imensa alegria, primeiro, pela temática. Estarmos aqui num evento, nessa tarde, comemorando 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, enche o nosso coração. Isso, júbilo de alegria, um assunto que conversa com todas as áreas e que é prioridade absoluta no nosso ordenamento jurídico. Agradeço à professora Daniele, que prontamente aceitou várias coisas. Primeiro, aceitou criarmos o primeiro núcleo, a primeira diretoria de núcleo específica da criança e do adolescente. Essa área ficava abarcada pelo direito de família. E nós entendemos que era necessário ter a independência das áreas. Então, quando a gente teve isso, qual foi o nosso objetivo? Dar protagonismo ao estudo do Estatuto da Criança e Adolescente, para que não ficasse apenas com os temas de família, que são relevantes e deve se comunicar, mas também deve ter o seu brilho próprio. Então, a professora Daniele aceitou ser a diretora do núcleo e aceitou, quando a gente recebeu da Tamires, o nosso calendário, aceitou fazer... Era para ser online, gente, um curso. A gente tem feito muitos cursos online na ESA. Observem, entrem. Quem não conhece, muitos gratuitos, muitos de valor acessível no site da ESA. E esse era para ser online. Eu falei, não, né, Daniele? Vamos fazer um curso presencial, vamos chamar a nossa querida professora Josiane e todo o grupo Nejusca e todos vocês que fazem parte, cada um de vocês que acredita que nós podemos fazer a diferença. Quero dizer para vocês uma coisa, o meu pai foi promotor da infância e juventude muitos anos na comarca de São José. Ele foi promotor nessa área quando eu já estava formada. Eu preferia que tivesse sido quando eu era adolescente, porque ele passava a tarde dando sermões, naquelas audiências, e chegava calmo em casa, mas quando eu era adolescente, o sermão era em mim, Então, eu preferia que ele tivesse sido. Mas eu lembro que eu perguntava ao meu pai se ele não exauria, porque nós sabemos que a prática, o dia a dia,
é cansativo, né? Tanto em áreas onde exigem tanto de nós. E ele dizia que não. Ele tinha sido promotor criminal muitos anos, promotor de júri. E ele disse para mim uma coisa que eu nunca esqueci, que quando ele trabalhava, né, na área criminal, às vezes ele entendia que estava ali cumprindo, fazendo a punição, mas não conseguia mudar tanto. Mas ele acreditou que todas as vezes que ele trabalhou com a criança e adolescente, ele tocou aquela vida e ele dizia, e a gente pode mudar, e a gente pode fazer melhor. Então, a cada um de vocês agradeço por estarem aqui hoje, por estarmos na nossa casa, Casa da Cidadania, OAB, para debatermos esse assunto e comemorarmos esse belíssimo estatuto que nós temos. Muito obrigada. A diretora de Inovação e Tecnologia da Caixa de Assistência do Advogado de Santa Catarina, a doutora Clarissa Medeiros, fará uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Cumprimento aqui essa mesa formada pela doutora Tamires, secretária da Comissão da Criança e do Adolescente, certo? Aqui representando a sua presidente. A defensora pública, a doutora Mariana, aqui também representando um órgão, acho que talvez um dos mais importantes aí, que atuam diretamente no interesse da criança e do adolescente, que é a Defensoria Pública, né? Desembargadora Rosana Portela Wolff, que em cumprimento aqui também, representando o tribunal e os juízes que se dedicam, acredito que de uma forma bastante diferenciada aos casos em que envolve, certamente, né, crianças e adolescentes. A gente sabe que todos os processos são importantes, cada um tem o seu direito, cada um tem o direito de ver a sua causa julgada da melhor maneira possível, mas acredito que dentro do Tribunal de Justiça, dentro do Judiciário, aqueles que envolvem os menores são realmente aqueles que atraem mais energia, mais atenção, porque mexe com a vida daqueles que ainda estão em desenvolvimento, que merecem ser tutelados da melhor maneira possível, né? Doutora Luciana Narras, minha grande amiga e meu grande espelho aqui da atuação da advocacia no direito de família, junto com a professora Renata, que foi minha professora na faculdade, que me deu aula de família e sucessões, a quem eu devoto aí meu interesse na matéria. Não é onde eu atuo, mas se de fato gosto de direito de família, foi por causa dessas professoras. A professora Josiane, que na época também em que eu estava na UFSC, que não faz muito tempo, espero eu, não pude ter o prazer de ter aula, mas era coordenadora do curso de Direito, então é alguém que realmente, durante os bancos universitários, a gente sempre ouviu falar muito bem e sempre entendeu a senhora como uma grande referência na área. E a Dani Espezin, uma grande companheira, uma grande amiga. Quero dizer a vocês que, enquanto representante aqui da Caixa de Assistência, eventos como esses, em que tem uma temática bastante específica, a gente entende que a Caixa deve, sim, apoiar da melhor forma possível. A Caixa deve ser parceira da ESA, dos estudos, da qualificação e do aperfeiçoamento do advogado. Então, Lu, enquanto vice-presidente aqui da ESA, eu quero reforçar a nossa parceria, reforçar o nosso apoio e parabenizar a todos vocês aí numa tarde de terça-feira, um plenário cheio. Isso acho que diz muito sobre o tema e diz muito sobre a importância dele aqui a ser debatida entre os advogados e advogadas atuantes na área. Muito obrigada. A secretária da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, doutora Tamires da Silva, para o seu pronunciamento. Todas, com imensa alegria que temos esse evento alusivo aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma quebra de paradigma, né, quando saímos da situação para proteção integral de crianças e adolescentes. É com imensa alegria que estou aqui. Cumprimento primeiro todas as mulheres dessa mesa. É muito lindo ver uma mesa composta por mulheres. E a professora Daniela Spezin, que eu preciso aqui agradecer e honrar, porque foi minha professora de Direitos Humanos lá na primeira fase do serviço social e depois minha orientadora no direito, a quem eu tenho sempre caminhado e me ensinado tanto sobre o direito da criança e do adolescente.
e sempre falou tanto da professora Josiane, sempre fez referência à professora Josiane, de quem o meu primeiro estatuto comentado é o da professora que eu carreguei por muito tempo enquanto conselheira tutelar. Então, é uma honra estar nessa mesa com essas mulheres, todas, né? A desembargadora Rosiane também. A desembargadora Mariana também. Fui estagiária da Defensoria Pública no curso de Direito, então, defensoria que atua na proteção de crianças e adolescentes no dia a dia. E quero, embora seja homem, eu quero aqui mencionar o nosso amigo Gilberto, mas um conselheiro tutelar. Embora seja homem. Mas estamos nessa mesa de mulheres, mas Gilberto, o conselheiro tutelar, o conselho tutelar que tanto atua na proteção, no incansável, né? Todos os dias atendendo 24 horas, 7 dias na semana, né? E fazendo a proteção quando muitos outros órgãos estão fechados ou muitos outros profissionais descansando, o conselheiro ele está lá atuando. Então, é uma grande honra tê-lo aqui também. Obrigada e que seja um excelente evento. Com a palavra, a doutora Tamires da Silva para encerramento da cerimônia de abertura. Declaro encerrada a cerimônia de abertura em alusão aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em ato contínuo, com exceção da professora Josiane e da professora Daniele, convidamos as autoridades da mesa para que se dirijam às cadeiras reservadas na plateia, de onde poderão assistir com mais conforto às palestras dessa tarde. E, antes de finalizar, a pedido do nosso fotógrafo, vou pedir para os convidados ficarem de pé para fazermos uma foto oficial do evento. Dando continuidade ao nosso evento, gostaríamos de agradecer imensamente a presença da doutora Daniela Spezin, representando a Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, da UAB de Santa Catarina, e passo a palavra para a doutora Daniela Spezin, que fará a apresentação da nossa palestrante de hoje à tarde.
Boa tarde. Prezados, vocês perceberam que minha voz não está ajudando, mas eu sei que, apesar da Caixa quase ter ido na minha casa me vacinar, eu fugi, então estou aqui, exemplo vivo do que não se deve fazer. Fiquei sem vacina, estou aqui desse jeito. Mas, assim, é um momento importante para nós, claro, né, óbvio, mas assim, também porque nós conseguimos mobilizar vocês. Né? Vocês são pessoas que, com certeza, têm uma trajetória, um vínculo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Isso é outra obviedade. Né? São pessoas que se mobilizaram para uma terça-feira de tarde, como vocês já ouviram hoje, né? Estarem aqui. Então, é uma alegria, eu sei que já foram recebidos, mas também assim reforçar a importância dessa Casa da Cidadania, né, para que a gente realmente demarque os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei da cidadania de meninos e meninas brasileiros. Né? Então, assim, para nós assim, que já temos uma caminhada, eu sei que não é só para mim, eu sei que muitas pessoas aqui sentem isso também, né? É uma honra, é uma emoção. Eu, hoje, também represento o doutor Edelvan Jesus, que é nosso presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. Né? Em nome da comissão, eu sei, ele hoje não pôde vir porque teve um problema de saúde, tá? Eu sei que posso dizer que esta comissão está aberta para as demandas, para as dúvidas, para as questões relativas à movimentação, à execução, à aplicação do direito da criança e do adolescente nesse nosso querido Estado. Né? E também dizer que nós né, integrantes da OAB, nós dessa sociedade catarinense, temos muito a agradecer pela acolhida da Escola Superior da Advocacia, na pessoa do doutor Ezair e da sua vice-coordenadora, a doutora Luciana, que organizaram, assim como as meninas, entre aspas, né, da ESA, né, que organizaram esse evento para nós. Então, é importante a gente também demarcar o cuidado, cada detalhe de hoje, né, assim, é fundamental para nós. Tá? Agora vamos ao que, na verdade, me traz, né, que é realmente apresentar quem não precisa de apresentações, né, mas, na verdade, assim, agradecer pela presença, pelo comprometimento histórico com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a professora Josiane tem empunhado, tem vivido, né, com o qual tem se comprometido, né, não só nas nossas orientações, não só nos acompanhamentos nossos de cada dia, nos nossos trabalhos, como em debates das nossas dúvidas, das questões polêmicas, das questões novas também, não só polêmicas, mas inovadoras em relação ao direito da criança e do adolescente. Nós todos que somos filhos e filhas do NEJUSCA, né, que é o Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente da UFSC, que temos na professora Josiane, sempre alguém para quem podemos voltar e para quem podemos demandar, muitas vezes, as nossas questões, né, professora? Quantas conversas, né? Longas conversas. Agora, oficialmente, aqui, iniciamos os trabalhos em alusão aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, com a palestra tema Estatuto da Criança e do Adolescente 35 anos, que será ministrado pela professora doutora Josiane Rose Petri Veronese, professora titular de Direito da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Santa Catarina, doutora e mestre em Direito pela UFSC, com pós-doutorados pela PUC Rio Grande do Sul e UNB, coordenadora do NEJUSCA, Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente da UFSC, autora de dezenas de obras, uma delas a gente vai lançar hoje, na hora do nosso coffee break, capítulos e artigos especializados em Direito da Criança e do Adolescente, membro da RED Ibero-Americana para a Docência e Investigação em Direitos de la Infância. Com a palavra, a professora doutora Josiane. Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria imensa estar na Casa da Cidadania, como as queridas, né, doutoras que compuseram esta mesa. Realmente é uma
é uma alegria inusitada, né? Saber que, fazendo o Estatuto 35 anos, a gente se coloca nessa disposição amorosa, né, de se debruçar sobre esse tema. Então, de fato, assim, o meu carinho enorme, né? Meninas que foram minhas alunas durante a graduação, outras no mestrado e doutorado, né? Outros com contatos, como a coordenadora da Caixa, que foi durante o período de graduação, eu fui coordenadora algumas vezes. Então, realmente, eu me sinto muito feliz em estar nesta casa hoje, né? E agradeço a presença de cada um, de cada uma. Gilberto, não é apesar, mesmo sendo, né? Mas realmente o direito da criança abraça a todos, né? Homens, mulheres, crianças, jovens, né? Todos nós temos esse papel enorme, né? E meu coração se sente extremamente feliz. Não sei se vocês sabem, mas eu sou advogada de carreira, tá? Eu tenho a OAB atuante, eu sou a 4988. Então, quem sabe um dia advogarei com a doutora Renata Raupp, a professora mais querida, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. E temos aqui hoje, então, presença de várias pessoas, também de outras áreas, né? Agradeço a presença do colega lá da Academia de Letras, de Biguaçu, o doutor Fernando, que também se encontra aqui. Enfim, todos, né? Alguns da área da educação, por exemplo, a mãe da Júlia, a senhora Machado, e a doutora Débora, que está por aqui, né? Doutora em educação, e eu tive a alegria de ser co-orientadora dela durante o mestrado em educação. Essa é uma das belezas do direito da criança. Por isso que eu fiz questão de colocar ali no quadro, né, que ele tem esta característica muito específica e faz com que a gente questione, passados 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda nos perguntamos, né, será que a gente compreende a importância desta lei e seu projeto humanitário? Façamos esta reflexão inicial. E, de fato, né, sempre que é necessário falar de que, quando a gente situa o direito da criança e do adolescente, antes de mais nada, é necessário a gente saber esses três primeiros aportes normativos, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, ONU 1989, a nossa Constituição Cidadã de 1988, que agora, dia 5 de julho, fará 37 anos, e o amadíssimo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, como todos falaram, né, do dia 13 de julho. E algo que é extremamente importante também a gente dizer que, por que Estatuto? Ele não tem aquela força dogmática. Ele é escrito de uma forma que, reconhecendo a sociedade, alguma alteração, é necessário que ele se reformule. E esses três elementos, né, que constituem o nosso aporte normativo, eles consolidam aquilo que se identifica como a doutrina da proteção integral. Então, antes de mais nada, o direito da criança ele tem este marco, não é, normativo. E exatamente eu fiz aqui esse questionamento no momento que eu estava preparando esta sessão de hoje, entendermos que ele é um direito insurgente. Insurgente em que sentido? Ele começou a ser já construído nos últimos anos ali da ditadura civil-militar, não é? Quando o Brasil, pouco a pouco, ele começava a se abrir para um processo de redemocratização. Não é? Então, ele tem esse caráter, inclusive a doutora Tamires também nos disse há pouco, não é? Que ele tem esse caráter paradigmático. Então, vejam só, ele vai situar questões em vários pontos. Ele traz para a nossa linguagem jurídica a alteridade, porque é colocar-se no lugar, no pensar, a questão da criança e do adolescente. Não é? Então, essa questão já se constitui uma das questões fundamentais quando a gente passa a refletir sobre o direito da criança, né? E ele que é todo construído dentro de uma abordagem extremamente horizontalizada e dialógica, né, que constitui a sua essência. Várias questões, né, muitos que foram meus alunos sabem de que tem elementos que são fundamentais nesta concepção teórica, que é entender crianças e adolescentes sujeito de direitos, que é compreender, né, que são
pessoas em processo em desenvolvimento, que têm a prioridade absoluta constitucional, uma vez está lá posto no artigo 227 da Constituição Federal, tudo aquilo que constitui a essência, né, desta proteção integral. A questão da corresponsabilidade, família, sociedade, Estado, não é, então, algo assim, somente vamos culpabilizar a família ou só a sociedade. É um tripé de corresponsabilidade. E é um direito também que passou a ter essa abordagem, né, de pensar o poder local. E dentro dessa dialogicidade, né, que pressupõe o quê como elemento fundamental? A questão da horizontalidade. Né? Então, quando eu sempre, conversando com juízes, ou mesmo com a estimada desembargadora Rosane, a gente sempre firma este critério. Cada juiz numa comarca, cada promotor, cada advogado que não se encontrem, que não se reconheçam, é difícil daí nós termos uma atuação realmente pró-criança e adolescente, se cada um fica no seu nicho, né? Então, esta ideia que o direito da criança preconiza na sua base, que é trazer todos os direitos fundamentais. Direitos fundamentais também a própria Constituição se atualiza. Vejam, recentemente, a Constituição colocou o direito à privacidade como direito fundamental. Não é? Então, a gente percebe que há um chamamento contínuo a partir também das demandas sociais. Não é? Então, outra questão que é extremamente bonito quando a gente analisa o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente foi ele ter trazido a questão da descentralização político-administrativa. Não é? E a gente pode citar, dentro do espaço de descentralização, do pensar o espaço local, da questão dos municípios, não é? A presença aqui do Gilberto enquanto Conselho Tutelar. Né? Então, os Conselhos Tutelar eles fazem parte dessa, essencial dentro dessa estrutura. E vejam só, esse direito insurgente, né, que foi construído através de um diálogo contínuo dos movimentos sociais, ele abarca uma questão muito ampla, desde o direito à vida à convivência familiar e comunitária. Então, vejam os senhores o quantas situações, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto norma regulamentadora da Constituição Federal. Então, por isso, toda a assertiva do Estatuto da Criança e do Adolescente é nesse sentido do quê? Da concretização dos direitos. Eu ouso dizer aqui, né, por isso eu fiz questão de colocar nos slides, que não exista outra área infraconstitucional que tenha este alcance como tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E, nesse cenário, podemos questionar, né, tendo aqui professores da casa, né, nesta sessão, a professora Renata da UFSC, a professora Luciana, a professora Daniela Spezin e outros professores, qual é o papel da academia nesse processo? Exatamente a questão do conhecimento, né? Trazer sempre a ciência à cena. Isso é importantíssimo, não é? Porque se a gente se coloca como um direito, muitas outras áreas são, pensemos o direito penal, por exemplo, né? Em que se firma os seus elementos de uma forma muito dogmática, muito fechada, não porosa, é difícil que conhecimentos advindos de outras áreas o oxigenem. E o direito da criança e do adolescente, ele tem esse sentido da importância da ciência. Daí vocês poderiam dizer, mas, professor, nos dê um exemplo. Não é? Vejam só, até poucos anos atrás, no caso do Brasil, mais especificamente, pouco se reconhecia a questão da primeira infância. Então, a importância dos 0 aos 6 anos de idade. E foi exatamente a ciência que nos disse, olha, todo o cérebro da criança, ele se constitui dos 0 aos 6. Então, o nosso direito, que tem essa raiz nesta essência humana, revolucionária, ela se debruça para a ciência e vamos ver. Então, esse direito tem que reconhecer isso. Daí vem, por exemplo, o Marco Legal da Primeira Infância, né, que é de 2016.
E ele vem completar muito o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma questão que é muito interessante, né? É como se o Estatuto ele se olhasse, né? Se eu vou usar a língua estrangeira, um input, né? Ou um output. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele se olha, ele valida a sua construção e ele lança assim, é preciso mudar. Então, vejam só, o Estatuto da Criança, por causa do marco legal da primeira infância, ele tem várias situações em que ele é alterado e não para aí. Por isso que eu costumo dizer, né, em que pese muitas instituições ter a disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós firmamos o desejo de que seja direito da criança e do adolescente. Porque é esse direito, né, que a toda hora se analisa e para ver que questões outras o Estatuto precisa ser complementado. Não é? Então, este exemplo é um dos exemplos claros do quanto que o direito da criança ele se avalia, autoavalia. Não é? Mas, se autoavaliando, essa é uma questão muito interessante. Por isso, desse direito que muitas vezes até não agrada os extremos, não agrada nem a direita extremada, nem a esquerda extremada. Porque é um direito pautado no valor do ser humano, dos princípios que estão dentro dessa ótica. Então, vejam nesse sentido o que o marco legal da primeira infância faz. Ele pontua a necessidade do direito à criança reconhecer algo que já estava na esfera da normativa internacional. A criança começa a partir da concepção. Opa, que problema! Eu não agrado à extrema esquerda. Que problema! Mas está lá. Está na Convenção dos Direitos da Criança. Está no Pacto de São José da Costa Rica. Então, várias questões que o direito da criança ele se coloca como insurgente, revolucionário e sem medo. Eu sempre brinco com as minhas orientandas, meninos e meninas, a gente trata assim, né? Apesar de são todos adultos, que é necessário ser forte para trabalhar com o direito da criança. Muito forte. Não é? Porque tem pautas extremamente difíceis. Por exemplo, a questão da redução da idade penal. Quantas vozes a sociedade nos joga? Não, é necessário diminuir para 16, 14, 13, não. Volte lá ao Código da República, que lá que estava 9 anos de idade. E nós temos que firmar dizendo que é, no mínimo, os 18 anos. Vejam só, falando da questão do conhecimento, da ciência, né? Quando nós tínhamos o Código Penal, né, de 1940, e ali já estava presente a questão dos 18 anos. Mas qual era o argumento? Era o argumento da falta de discernimento. Era um critério biopsicológico. E o tempo avança. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse escutar toda essa abordagem também, que é matéria internacional, e firmou os 18 anos, ele o fez no sentido assim, é preciso entender o caráter da proteção integral. Porque a Convenção nos diz que este ser criança vai até os 18 anos. Tá? Mas vejamos, se a gente for se ocupar agora, de novo, no critério da neurociência, a gente sabe que o lóbulo central, esse processo aqui, vai ter o seu amadurecimento até os 25 anos. Então, não é à toa que muitos países já começam a pensar nessa alteração. Porque sabemos muito bem que o critério de colocar no cárcere não funcionou. É um mero o quê? Um panóptico social, né? Se a gente for tomar já escritores nesse sentido. Outra questão que a academia ela se preocupa é a questão, entre tantas outras, né? É a questão da linguagem. Essa é uma preocupação que, para todos nós que trabalhamos com o direito da criança, é exatamente esse outro lugar, esse outro espaço que o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto norma, né? Insisto, enquanto norma regulamentadora da Constituição Federal, ela vem me trazer uma outra linguagem, outras palavras. Não vou dizer as mais simples, essas que todos né, usam de forma muito corriqueira, por exemplo, só o menor. Então, por que o menor saiu da nossa cena? Exatamente por essa questão histórica, do reconhecimento como sujeitos de direitos. Então, estamos diante de crianças e adolescentes. Então, essa é uma das questões mais singulares
né? Muitos até brincam comigo, professora, mas não seria aí um mero eufemismo? Daí eu penso assim, não. Ele vai te dizer o lugar onde tu situas a tua compreensão do que é ser criança e ser adolescente. Porque vamos ser sinceros, né? Meus queridos, meus amados que estão acompanhando essa linha de raciocínio. Vejam só, antes da Constituição Federal, foi ela que colocou, tá? Não foi a professora Josiane que colocou a criança e o adolescente na nossa Constituição. Então, aquilo que antes era menor, porque os sistemas jurídicos assim tratavam, a Constituição Federal quis romper com isso. Por isso o caráter paradigmático. Não é? Então, foi a Constituição Federal que passou a me dizer que crianças e adolescentes são categorias jurídicas também, porque são expressões que estão no âmbito dessa Constituição Federal. E alguém, mas não tem expressão menor, mas está adjetivado. Os meus alunos até sabem disso, né? Então, quando o 228 vai falar da inimputabilidade penal, ele vai dizer os menores de 18 anos. Ele vai situar. Então, é um direito, por isso que eu volto naquela análise que colocávamos antes, é um direito pautado na alteridade. Então, por isso que existe uma proximidade muito grande, de certa forma, em algumas questões, entre o NEJUSCA, o nosso núcleo, né, o Núcleo de Estudos Jurídicos Sociais da Criança e do Adolescente, e também com o núcleo de fraternidade, porque eu penso que seja um dos direitos mais fraternos, o direito da criança e do adolescente. Então, para isso, nós temos todo um conjunto, né, de palavras em substituição. Então, você sabe, não se fala em crime, se fala em ato infracional, não é? Não se fala em prisão, se fala as instituições de internação, que é estabelecimento educacional. Está ali dito, está claro ali posto. Não é? Então, não se fala em menor infrator. Vejam só, com uma outra terminologia que é para a área do direito do trabalho. Então, aqui a gente usa adolescente, autor de ato infracional. Daí, de novo, o slide anterior, que vai dizer o quê? Das ciências, desse conhecimento. Então, o que é que significa isso? Neste momento, exatamente, o direito da criança, nessa construção, ele se debruçou com a criminologia. Ele foi tirar de lá as expressões que poderiam ou não causar estigma. Então, esse estigma desejou-se com este direito novo, este direito insurgente, esse direito achado na rua, se a gente fosse pegar as alocuções do professor Roberto Lira Filho, não é? Ele veio dizer, então, não posso realmente, porque não é um fato de um adolescente, em um determinado momento, deverá marcá-lo para o resto da vida. Ele é o autor de um ato infracional. E mais do que isso, se formos pensar a questão da criança, que o direito brasileiro coloca com menos, né, de 12 anos de idade. E vejam só, esse é um dos elementos, para mim, mais lindos em que o direito da criança também ele se constitui. Uma criança, quando autora de ato infracional, né, Gilberto, não é competência da justiça, não é competência nossa enquanto advogados, não é competência do judiciário, não é competência do Ministério Público, é atribuição de quem? Dos conselhos tutelares. Porque, de fato, né, meus queridos, se uma criança vem a praticar um ato infracional, significa a falência nossa enquanto humanidade. Nós, enquanto seres humanos, estamos falindo. Não é? Quando eu me preparava aqui para esta palestra, até eu conversava com a minha irmã, que me dá a honra da presença dela na casa de hoje, e eu até dizia assim, Márcia, talvez... Será que vai ter criança no evento? Né? Porque tem uma coisa meio esquisita que está atualmente, nada sobre mim sem nós. Né? E eu vejo toda uma plateia adulta, interessada. Mas é isso, somos nós esses agentes de promoção. Então, a gente não precisa ter a preocupação de botar uma criança para tocar um violão, que é lindíssimo, né, neste evento, mas só para dizer nada sem a gente se nós também não estivermos. Porque somos nós, os adultos, responsáveis por essas histórias. Então, vejamos essa questão que eu volto. Né? Então, muda todo o aspecto dessa estrutura.
e incide exatamente sobre um tema que é fundamental, a questão da formação, né, da necessária formação nossa, né, enquanto atores do direito. Então, essa possibilidade, essa construção desse conhecimento vai se dar com a rede, porque sem essa rede, esse direito não funciona. Mas a academia também tem que conversar com o Poder Judiciário, a academia tem que conversar com o Ministério Público, enfim, com todos que compõem o sistema de garantias, não é? E uma questão que ela é fundamental, nos coloca que nós estamos diante de um paradigma em constante evolução. O que é que significa isso? Todos nós sabemos que, quando a gente está diante de um paradigma, o que é que significa um paradigma? Um novo modelo, não é? Então, eu fiz uma retirada de um autor de metodologia, Thomas Kuhn, que ele vai nos dar o conceito de metodologia com a seguinte abordagem: para eu ter um novo paradigma, é necessário, no mínimo, 3 elementos novos. Primeiro elemento, o elemento normativo. Nós temos. Né? Então, nós temos a Constituição, temos o Estatuto. Não é? O segundo elemento desse paradigma, qual é? Uma nova construção teórica. E é sobre isso que mais se debruça o nosso núcleo, o Nejusca. Não é? Então, essa obra que está sendo lançada hoje, ela é a 91ª do Nejusca. Porque a nona, ela vai ser lançada dia 28 de agosto no TRT 12. Vejam só, houve um adiantamento, né, da 91 pela 90. Então, o direito da criança, ele corre nessa larga escala. Então, e não é a professora Josiane, eu sou só, talvez, minimamente uma maestrina. Minimamente uma maestrina desta grande orquestra de todos vocês que são extremamente interessados, apaixonados por esta área, né? Então, por exemplo, esse pequeno livro que está sendo lançado hoje, ele traz também, para minha alegria, entre tantos que estão presentes aqui na composição, e essa obra tive o braço direito da Karina Melo Vieira, que foi assim maravilhosa na construção desse processo, do volume 5, né, desses ensaios. Tem um artigo ali lindo da professora Renata Halpe. Eu tinha um sonho na vida, que ela escrever um texto com uma professora de Direito de Família. E conseguimos, né? Porque essa é uma das características do direito da criança, quando ele atua sobre as outras áreas. Vejam que eu falei primeiramente do marco legal da primeira infância, né? Esse marco legal, ele alterou, é óbvio, o Estatuto. Ele alterou o Código de Processo Penal, alterou a CLT. No Código de Processo Penal tem uma questão muito interessante que talvez o STF devesse ler o marco legal da primeira infância. É aquele artigo que vai dizer que uma mãe presa, não sendo uma homicida, um ser humano, né? Mas ela deveria ter direito à prisão domiciliar. Olha a revolução do direito da criança. Ele vai pegar a mulher e atrás para si. É por causa desta criança que essa mãe tem o direito ao regime domiciliar. Então, eu fiz um estudo em 2020, pegando vários acórdãos, né? E eu descobri no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, o ministro da Fraternidade, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E é impressionante que ele fazia da seguinte forma os acordos dele, né? Ele traz o princípio nosso da prioridade absoluta e o princípio da categoria jurídica da fraternidade, colocando no mesmo diapasão. Então, de fato, é essa a construção. Então, eu fico encantada quando pessoas, né, que estão nos tribunais superiores, e por isso me alegra muito a presença da desembargadora Rosane Portela Wolff, porque é este papel que tem um alcance lá onde a professora Josiane não pode chegar, que é o momento da decisão. Né? Então, assim, quanto maior o número de desembargadores, juízes, advogados, promotores, né, professores, em essência, que possam passar pelo Nejusca, a nossa alegria maior, né, professora Dani?
que é advogada de carreira, assim como a professora Luciana Faísca, que eu estou no processo de sedução para que ela faça o pós-doutorado comigo, né? Quem sabe ainda tem esse sonho realizado, né, professora? Seria uma alegria muito grande mesmo. Então, em função disso, o direito da criança ele passa nesses processos de atualizações. Então, nós temos... Quantos minutos eu tenho? 1 ou 2, senão eu já encerro. 5? Então, vejamos, nessa atualização, primeira delas que eu sempre faço questão de falar, a Lei Menino Bernardo. Né? A Lei Menino Bernardo é uma das leis que trouxe aquilo que a Constituição falava, que nenhuma criança poderia ser submetida a nenhum tipo de violência, discriminação, maus tratos, nada. Mas eu, por ser professora, a gente sempre tem aqueles momentos de brincadeira, né, com os alunos. A Lei Menino Bernardo, eu brinco com eles, vocês querem que eu desenhe? Aqui a Constituição já fala que não pode se bater numa criança. E a Lei Menino Bernardo ela veio dizer que nenhuma forma de castigo, maus tratos, discriminação, a criança pode ser submetida. Né? E o bonito disso, vejam só, então, essa entrada, né, e que alterou várias questões no Estatuto da Criança e Adolescente, que passou a definir o que é castigo, o que são os maus tratos de natureza psicológica, está ali, tudo posto, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a Lei Menino Bernardo, ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, professora Débora. Alterou. E, nesse primeiro momento, exatamente para dizer isso, olha, então todos os processos educacionais deveriam ter, em caráter transversal, esses nossos conteúdos, para que nenhuma criança já possa nunca ser violenta e violentada, e ela já passa a aprender isso ali na escola. Claro, depois de 2021, em função da questão do feminicídio, não é? Também, de novo, tivemos alterado o artigo 26 da LDB, que agregou a questão da violência contra a mulher. Tá? Então, em 2014, por causa da Lei Menino Bernardo, era só criança e adolescente. O conteúdo no tocante à mulher, necessário, numa sociedade extremamente violenta, também, né, que fosse colocado essa questão. Então, nós temos várias situações nesse sentido, já falei bastante do marco legal da primeira infância, mas eu queria chamar a atenção numa mudança que ele estabeleceu no Estatuto da Criança, que é necessário que formação continuada, desde lá no inciso 8, desde aquele professor realmente, né, que é o que está ali no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e depois no ensino médio. Mas ele também teve essa preocupação dessa formação ser continuada. Não é somente eu quero aprender sobre a importância da primeira infância. Não, todo espaço, né, que vai até os 18 anos de idade. E isso que a OAB está fazendo nesse momento é colocando de natureza pública, divulgando essas pesquisas. Então, a OAB está afinadíssima com toda essa abordagem. Não poderia ser de outra forma, né? Não é mesmo, doutora Faísca? Depois nós tivemos, em 2007, uma outra lei extraordinária, que é aquela que cuida do sistema de garantias no tocante à violência contra a criança e os adolescentes, né? Sendo testemunhas ou elas mesmas sofrendo a violência. Mas isso todos sabem, mas eu queria chamar a atenção exatamente num elemento, o parágrafo único. Porque hoje, né, se a gente for fazer uma leitura do Estatuto, quando fala assim, mas ele é até os 18 anos de idade, esse adolescente. E os 21 é em qual ou quais situações? Então, pela leitura do Estatuto da Criança, vendo por ele próprio, as situações de até os 21 anos são as referentes ao ato infracional. Tá? E vejo, por causa desta lei, que fala, né, da escuta especializada e do depoimento especial, vejam só, ele coloca como uma utopia, algo a ser alcançado. Qual é esse algo? Que também, em situações das audiências, né, de violência, poderá ser, está ainda facultativo, mas poderá ser até os 21 anos de idade. Olha, que atenção, que sensibilidade com este jovem, né? Esse jovenzinho, não é mais adolescente, mas ainda é um jovem. Por isso que eu coloco ali como essa estrelinha, né? Que eu entendo que chegaremos um dia que esta percepção de maior sensibilidade, ela não vai ficar adstrita às audiências em que tenhamos uma criança ou adolescente violentados ou como testemunhas. Todas.
uma ação na vara da família que tenha uma separação regular, com a presença de crianças, deveria ter este momento de maior sensibilidade, né? Não podemos ver de outra forma. Depois temos também, né, quase finalizando, a Lei Henri Borel, que é matéria de estudos da Carina Vieira, que ela se debruça hoje sobre a Lei Henri Borel, né? Uma lei importantíssima, ela vem nesta continuidade da Lei Menino Bernardo no tocante às violências, e tanto é que vocês veem aí no slide que nós temos o artigo 13, que fala de que é dever de todos, né, ter esse cuidado de prevenção contra toda forma de violência contra a criança, e que isso aí deva ser colocado, né, em pauta. Isso em 2014, que é a Lei Menino Bernardo, que alterou o artigo 13. Mas mais nesta completude, né, ele traz o artigo 26, que é um tipo penal, vejo assim, né, um tipo penal que a Lei Henri Borel trouxe, acrescentando este fato, qual é? Deixar de comunicar à autoridade pública que alguma coisa está acontecendo. Então, esse deixar de, ele é crime hoje. Então, não tem mais aquela história que se tinha antigamente, uma briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, e hoje tem que colocar. E para a área da infância, de igual modo, né? Se um vizinho escuta uma criança sendo espancada, ele tem a obrigação de fazer essa denúncia, senão vai estar incidindo neste crime, tá? Que é um crime específico para a nossa área. Então, né, praticamente, assim, corri um pouquinho, né? Eu gostaria de concluir com vocês este caráter, né? O direito da criança e do adolescente há que ser devidamente reconhecido, pois, afinal, estamos frente a um modelo paradigmático, propulsor de efetivas e imprescindíveis mudanças em várias áreas do conhecimento, que não somente as de natureza jurídica, né? E daí nós teremos, para quem não puder comprar, vejam só, até nisso, espero que o meu editor não esteja me ouvindo, não está, tá? Para os que não puderem comprar o livro, basta depois entrar em contato com a Carina, que ela dá o link, certo? E este link, ele é gratuito, do livro Ensaios do Direito da Criança e do Adolescente. É esse, né? Esse livro está ali fora, que vocês têm a oportunidade de querer ir fisicamente, ou se não, fale com a Carina, ela já manda o e-book de forma gratuita. E esse é o nosso Nejusca, não é, Dani? Que tem esse símbolo exatamente da ponte, né? Florianópolis, foi uma sobrinha minha que é artista, Júlia Petri, que fez esse desenho, e a ideia da gaivota, né, que é muito nosso, por morarmos numa ilha, e essa percepção deste voo, né, certo? Desse olhar sobre o alto. Meus amados, muito obrigada pela atenção. Eu vi que realmente foi assim uma conexão muito verdadeira, né? E me coloco à disposição de vocês todos. Muito obrigada. Professora, agradecer, né, novamente, dizer que é uma alegria ouvi-la. Nós, na verdade, a senhora não precisaria ter corrido ali. Nós estamos no tempo, sobrou um pouquinho de tempo. A gente tinha pensado em a gente deixar as considerações e as perguntas para o debate. Não sei se todos concordam, ou se alguém tem alguma questão muito importante para agora. Temos um pedacinho de democracia ainda aqui. Resistência democrática. Mas já passou. Mas não é melhor o café, não? Vamos partir para o café, mas agora eu vou passar a palavra. Então, vou passar a palavra, porque a senhora volta depois, né, professora? A palavra para o meu querido. Aliás, agradecer, né, pela presença aqui. Todos sabemos, doutor Renan Beltrame, a correria do trabalho da advocacia, não é? E que faz essa gentileza aqui. Bom, eu tive a honra de compor a banca de lá de 15 anos atrás da graduação dele, de TCC. Agora estou cobrando aqui, perceberam, né? Muito obrigado, professora. Nós agradecemos a participação da professora Daniela e da professora Josiane neste painel e informamos que vamos fazer um coffee break agora e voltamos em seguida com a próxima palestra. Muito obrigado.